Neste exato momento, Moscou está sob o pior ataque da Ucrânia. Drones romperam a defesa aérea e atingiram o coração da Federação Russa. O céu sobre o Kremlin se iluminou com explosões, pânico nas regiões. Sirenes e explosões ecoaram por toda a Rússia. Trovões nas terras ocupadas. A Ucrânia está retomando o que é ser. Explosões na Crimeia e em Luhansk. As forças armadas da Ucrânia destroem armas russas cruciais. A ordem foi dada. Ataques ucranianos apagam depósitos de munição e mísseis Iskander. A defesa aérea russa está impotente. Os flamingos ucranianos transformam bases inimigas em ruínas. Sensacional! A Ucrânia prepara operações especiais além da linha de frente. Transnistria e Bielorrússia estão na meia. Kiev faz um alerta contundente. O Kremlin está perdendo o controle. O grande jogo geopolítico começou. Choque, a Ucrânia pode ser alvo de mísseis iranianos. A aliança secreta entre Moscou e Teherã surge em evidências chocantes. Uma grande tempestade geopolítica ganha força. O mundo está à beira de uma nova crise. A Europa se prepara para a guerra. Um sinal forte para Moscou. A OTAN inicia exercícios massivos perto das fronteiras russas. A Finlândia se torna a fortaleza de aço da aliança. A Rússia observa nervosamente. Tudo isso a seguir na sedição ponto de tensão. A guerra estourou bem no coração da Rússia. Moscou acordou com o rugido de sirenes e o zumbido de drones. A capital russa foi atingida por um ataque massivo de drones. O céu sobre a metrópole brilha com a defesa aérea e moradores filmam tudo em pânico. Mas isso não termina por aqui. Uma onda de fogo varreu outras regiões do país agressor. Drones atacam alvos estratégicos, bases militares e infraestrutura essencial. O sistema de defesa russo está desmoronando. Quais foram os alvos, onde ocorreram as explosões e por que a defesa russa falhou de novo? Analisamos tudo agora mesmo. Um dos ataques mais longos a Moscou em toda a guerra. O ataque à capital russa já dura mais de 24 horas. Pela primeira vez, a Ucrânia lançou mais drones contra a Rússia do que o contrário. O ataque de drones a Moscou continua por várias horas. 16 drones ucranianos foram abatidos ao se aproximarem da cidade. Apesar disso, as sirenes de alerta não tocaram em Moscou nem na região. O próprio Sergei Sobyanin relatou a situação dos drones na capital russa. As mensagens alarmantes no Telegram do prefeito surgem mais rápido que as notícias. 9h19. A defesa aérea destruiu 4 drones que voavam para Moscou. Equipes de emergência estão trabalhando nos locais onde os destroços caíram. 9h34. O ataque de 14 drones foi repelido pelo sistema de defesa aérea. Especialistas de serviços de emergência atuam onde os destroços caíram. 9h43. 8 drones que se dirigiam a Moscou foram destruídos. Equipes de emergência trabalham nos locais de queda dos destroços. Putin está escondido em um bunker em Valdai. A elite de Moscou foge às pressas, enquanto militares reforçam a defesa do Kremlin. Atualmente, há cerca de 100 torres para sistemas de defesa Pansir ao redor de Moscou. Isso é quase o dobro do que protegia a capital russa em 2025. No geral, um anel de defesa aérea de 50 quilômetros foi criado ao redor de Moscou, mas nem mesmo ele consegue lidar com o ataque massivo das forças armadas da Ucrânia. Os fogueteiros russos estão derrubando drones bem em cima de áreas residenciais. Moradores de Vnukovo, perto de Moscou, reclamam das incessantes explosões e estilhaços caindo sobre suas cabeças. Eu não sei como mostrar, não consigo. Explodiram em algum lugar por aqui, bem ali, atrás daquela casa. Ou seja, tem uma pedreira cavada lá e é justamente de silicato. E eles estavam filmando lá, mas ele explodiu em algum lugar por aqui. Os moradores da cidade russa de Volgogrado também não conseguem dormir desde a noite. Minhas mãos estão tremendo. A defesa aérea na cidade não para nem por um momento. Os moradores locais estão fazendo transmissões ao vivo de porões e banheiros. Vocês façam o que quiserem, mas eu vou me esconder no banheiro. Parece que, desta vez, a usina elétrica local e a refinaria da Lukoil, situada nas proximidades, não serão poupadas. Já tá amanhecendo. Eles não param de voar. Durante o dia, Novorossiysk já sofre as consequências de um ataque em larga escala ao território da Federação Russa. Moradores locais relatam a atividade da defesa aérea e fumaça branca é vista vindo do porto. O Kremlin também perdeu 2 de seus navios durante o fim de semana. Os combatentes da nossa diretoria principal de inteligência conseguiram atingir a balsa Slavianin e o navio Avangard, que serviam de base
para a travessia de balsa de Kerch e desempenhavam um papel fundamental na logística naval do inimigo. Especificamente, trata-se do transporte de armas, equipamento militar, munição e combustível. Essas balsas já foram atingidas antes, em anos anteriores, e em 2024 também atingiram especificamente a balsa Slaviani, ou seja, também há algum dano nesse sentido. E dizem que, aparentemente, essas balsas Flaviani e Avangard eram as últimas capazes de transportar vagões-tanque ferroviários, de uma margem, ou seja, da região de Krasnodar para outra margem, em Kerch, na Crimeia. Os ocupantes não terão paz nem na terra, nem na água, nem no ar. Drones das Forças Armadas da Ucrânia também visitaram os aeródromos militares de Putin neste fim de semana. Assim, em Maykop, o aeródromo de Kanskaya foi atacado. Também na região, os drones visitaram empresas do complexo industrial militar em Nevinomysk e Kirovo-Chepetsk. Como resultado, em vez de combater ativamente os drones ucranianos, o Kremlin passou a combater a disseminação de informações sobre os ataques. As autoridades russas estão desligando a internet em massa por todo o país. Sem a rede mundial, até Moscou está em um vácuo de informação. Há mais de uma semana, a capital russa enfrenta interrupções massivas na rede móvel e no acesso à internet. Até os chamados integrantes das listas brancas do Ministério Digital, serviços que deveriam continuar disponíveis durante as restrições, quase não funcionam. O sinal fraco só é captado em certas áreas e no metrô em movimento. Eles nos devolveram um pouquinho, lembram? Alguém disse, me tragam de volta o meu 2008. Mais ou menos isso. E vai ficar muito pior. A Rússia está voltando a passos largos para a Idade da Pedra. Em 2026, os moscovitas estão comprando pagers, mapas de papel e telefones fixos. Ainda mais radical, dizem que subiu até 70% só nesta semana as vendas de pagers, telefones fixos e rádios comunicadores. Com as falhas de conexão e bloqueios de internet, as pessoas voltam aos velhos métodos de comunicação. E os Atlas estão substituindo o GPS. Mais um pouco e, em vez de táxis, vão usar carroças por lá. Os moscovitas não vão trocar mensagens pelo Telegram ou até mesmo o Maxi, mas por pombos correio. Explosões fortes nos territórios ocupados. O exército ucraniano realiza ataques precisos e destrutivos contra a infraestrutura militar do inimigo. Em Luhansk, um enorme depósito de munição foi pelos ares e na Crimeia ocupada, um lançador de mísseis Iskander foi destruído. A defesa aérea russa está de mãos atadas. Seus sistemas simplesmente não dão conta. Conta dos mísseis ucranianos Flamimor. Essas aves de fogo são um verdadeiro pesadelo para o exército da Federação Russa. A Ucrânia elimina metodicamente as posições inimigas, enfraquece a logística e apressa a libertação de seus territórios legítimos. Cada operação dessas é mais um passo para o retorno da bandeira ucraniana. Sobre as cidades ocupadas. As tropas ucranianas estão intensificando sua campanha de ataques. Sob fogo estão alvos logísticos e o contingente do inimigo. Tudo está indo conforme planejado. Putin e o Ministério da Defesa não conseguem fabricar novos mísseis e drones a tempo. Pediram para reduzirmos drasticamente a produção do que é necessário para o fronte. Ataque a um depósito de Shahedes e a um ponto de destacamento das Forças Armadas russas no aeroporto de Donetsk. Tá gravando? Explosões potentes são ouvidas na região ocupada de Luhansk. No vídeo, dá para ouvir a detonação de um depósito de mísseis da defesa aérea inimiga. Que os ocupantes mantinham bem ao lado de uma área residencial em Dolzansk-Sverdlovsk. Moradores locais escreveram sobre isso. Representantes do movimento de resistência nos territórios ocupados pelo inimigo em Donbas contribuíram diretamente para esses ataques precisos. Então vocês vendem a pátria por migalha, seus imundos. Por que vocês estão filmando e postando isso? Por que vocês estão dando informações?
Enquanto os russos atacavam cidades pacíficas da Ucrânia, as forças de defesa colheram alvos militares na Crimeia anexada. Lá, unidades das Forças de Operações Especiais atingiram lançadores Iskander com drones de longo alcance. O sistema Iskander é um alvo muito valioso e raro. O lançador estava pronto para um ataque contra a Ucrânia. A tripulação estava por perto. Foi registrada uma detonação secundária da munição. Vários drones atingiram com sucesso todo um ponto de armazenamento de Iskanders no vilarejo de Kurortny. Um Iskander custa ao exército russo cerca de $700 mil e para exportação mais de $2 milhões. O Kremlin está em choque, porque agora a defesa aérea russa não consegue interceptar o Flamingo. Agora podemos fabricar cerca de 3 mísseis por dia. O Flamengo é um míssil único, desenvolvido por ucranianos. Ele é bem grande, com envergadura de 7 metros e uma ogiva de cerca de 1 tonelada. Ele é lançado de uma plataforma terrestre e pode voar em direção ao alvo em altitudes bem baixas. Podemos destruir lançadores de Iskander com o míssil Flamengo. Estamos tendo um tsunami de notícias positivas agora com nossas estruturas das forças de defesa. Muitos centros logísticos e Iskanders foram destruídos. Os valentes defensores ucranianos estão destruindo o inimigo também no mar. Eles atingiram 2 embarcações militares. A balsa ferroviária inimiga Slavianin foi desativada e o navio Avangard foi danificado. Eles eram elementos principais da chamada Travessia de Balsa de Kerch e participavam do transporte de armas, equipamento militar e munição. Ponte de Kerch, prepare-se! Olha lá em cima, olha outro. Lá em cima, na direita, em todo lugar. Olha, caramba, na Baía. Explodiram a Baía! A Baía! As forças de defesa continuam transformando o equipamento russo em sucata. Os ocupantes ficaram sem a estação de radar Nebu, na região de Havardisk, na Crimeia. Perto de Sadov, na região de Donetsk, um radar do sistema S-300 foi destruído. No Donbas, postos de comando e observação foram atingidos perto de Vuleisk, Gratsk e Kermenchika. As forças de operações especiais ucranianas continuam destruindo alvos inimigos para que a Rússia não possa guerrear contra a Ucrânia. Nossos defensores avançam com confiança para recuperar todas as terras que o ditador ocupou com seu exército. Putin. O jogo geopolítico está subindo de nível. A Ucrânia se prepara para apoiar regiões vizinhas que ficaram sob influência do Kremlin ou sob ocupação. Zelensky faz o último aviso ao bigodudo. Belarus está na mira das forças armadas da Ucrânia, mas isso não é tudo. Há um trabalho ativo em relação à Transnistria. A Ucrânia declara em alto e bom som que a luta pela liberdade e segurança vai muito além do fronte. Novas operações podem mudar o equilíbrio de poder em toda a região. Aqui estão os detalhes. A Ucrânia está tentando ajudar seus vizinhos, que estão sob a influência da Rússia. Surgem cada vez mais boatos de que as tropas ucranianas poderiam ajudar a Moldávia na desocupação da Transnistria. Eles mantêm o agrupamento deles lá. Tá tudo bem com eles lá. Isso pode ser uma ameaça maior para nós. E podemos resolver essa questão se nos propusermos a isso. Resolver radicalmente. Mas será que precisamos fazer isso? Aí já começam essas questões geopolíticas. Um enclave cuja tarefa é tanto a desestabilização da própria República da Moldávia quanto a da Ucrânia. Já está claro agora que, se a Rússia não conseguir uma vitória decisiva na guerra de exaustão contra a Ucrânia, os dias da Transnistria estarão contados. A República autoproclamada deixará de existir e se tornará uma região comum da Moldávia. E as forças russas, que estão em solo estrangeiro, serão expulsas da Moldávia, assim como foram expulsas de outros países onde tentaram fincar suas raízes sangrentas.
E embora Putin fale da Moldávia com desprezo em público, os russos tentam o tempo todo interferir na política e nas eleições do país para empossar seus candidatos e ter acesso total à Transnistria ocupada. A Moldávia é um dos países mais pobres da Europa. Até pouco tempo atrás, apontou era o país mais pobre da Europa. Agora, a Ucrânia ocupa esse lugar de honra. Para nós, a presença desse país na comunidade dos estados independentes não tem grande valor. Eles precisam que aqui na Moldávia haja um Apelo? Um apelo político. Por um governo que possa se acertar com o Kremlin. E para que isso? É para que o governo faça vista grossa ao aumento da presença militar na região da Transnistria. Porque se fizermos vista grossa, em 3 ou 4 semanas haverá 10 mil. Soldados lá armados até os dentes. Aí vocês imaginam a tensão que isso gera na região. E não só no sudoeste da Ucrânia, em regiões próximas à fronteira, mas também no sudeste da Romênia, em áreas igualmente importantes, isso acontece. Outro país em cujas eleições os russos já estão interferindo agora, a Hungria. Estrategistas políticos russos tentam promover a reeleição do atual premier Orbán e baseiam a campanha e a política do país no ódio à Ucrânia. Não queremos que os ucranianos nos arrastem para a guerra deles. Não queremos que húngaros morram pela Ucrânia. Não queremos que os nossos agricultores quebrem. Não queremos que a Europa vire o ninho da máfia deles. Não queremos que o dinheiro dos húngaros seja enviado para a Ucrânia. Na Ucrânia, há uma política anti-húngara muito explícita sendo feita. E os ucranianos esperam que Bruxelas e seus aliados húngaros pressionem a Hungria o suficiente para que ela tome uma posição que atenda aos interesses da Ucrânia. A Hungria fornece de 30% a 40% das importações de eletricidade da Ucrânia. E, nesse setor, o governo húngaro pode criar dificuldades para a Ucrânia. É melhor os ucranianos lembrarem disso quando estiverem em suas mesas de planejamento decidindo se bombardeiam o oleoduto Druzhba ou não. Portanto, que isso fique na mente deles. O presidente Zelensky já ameaçou Orbán para que ele pare com sua sabotagem, pois ela está custando vidas ucranianas. Orbán, por sua vez, inventou uma notícia falsa sobre ameaças à sua família. É que os russos estão nos matando e nós temos que dar petróleo ao Orbán porque o coitadinho não consegue ganhar as eleições sem esse petróleo. Esperamos que esse indivíduo na União Europeia não bloqueie os 90 bilhões, ou a primeira parcela desses 90 bilhões. E os guerreiros ucranianos terão armas. Caso contrário, daremos o endereço desse indivíduo às nossas forças armadas, aos nossos rapazes. Deixe que eles liguem para ele, falem com ele em sua própria língua. Os ucranianos já estão ameaçando minha família, meus filhos e neto. Tá tudo bem com todos, mas tudo tem um limite. Neste momento, minha família está se reunindo. Pedi a eles que levassem isso a sério, mas que não tivessem medo. Embora isso seja incomum para a nossa vida cotidiana. Nós vamos dar um jeito de nos adaptar a isso. Como vemos, isso não incomoda muito o Orbán. Não incomoda muito. Até porque, em uma campanha eleitoral, vale tudo. Inclusive, declarar um país vizinho como inimigo, baseando-se apenas no fato de que ele não quer permitir o financiamento de uma guerra contra si mesmo. Pode-se, é claro, esperar que, quando a campanha eleitoral terminar, o primeiro-ministro da Hungria seja muito mais cauteloso em suas declarações e não exija mais que a Ucrânia concorde com todas as suas visões políticas sobre o futuro, incluindo suas visões sobre as relações com Moscou. Após a instalação do Oreshnik em Belarus e a ajuda no ajuste dos ataques de Shaheds contra a Ucrânia, o presidente Zelensky ameaçou o autoproclamado Lukashenko com consequências por se envolver na guerra. São fantasias do Lukashenko achar que o ajudarão se ele continuar se envolvendo nesta guerra. Além disso, não estamos mais no primeiro ano da guerra. E agora a guerra é tecnológica. Não estamos usando nossos drones contra Belarus? Porque não estamos em guerra com eles. Enfatizo isso mais uma vez. Não estamos no primeiro ano da guerra e não precisamos pensar em força humana em nossos militares.
Podemos, a partir do território de Kiev, controlar muitas coisas. Por isso, ele precisa cair na real, como dizem, ficar sóbrio e não se envolver na guerra. E depois que o presidente da Ucrânia impôs sanções contra Lukashenko e se reuniu com a oposição bielorrussa, o ditador teve quase um ataque de histeria. Como é que vão empurrar para o povo, através de jornalistas ou de quem quer que seja, essa conversa fiada, me desculpem, de que tudo estaria bem, mas as sanções da Ucrânia nos atrapalham? Bem, se alguém acreditar nisso, dificilmente serão os bielorrussos. Os bielorrussos são pessoas pragmáticas. Primeiro me alimente, depois venha me contar histórias. Me vista. Mas se entendermos que os próprios bielorrussos não apoiam de forma alguma a escolha política que Lukashenko fez por eles ao usurpar o poder, então a pressão sobre Moscou e Minsk poderá, cedo ou tarde, levar a uma mudança de regime. Ou pelo menos ao fato de que Putin não poderá ou não desejará prestar assistência a Lukashenko no caso de novos movimentos de protesto na Bielorrússia. Bem, afinal de contas, Putin já não ajudou nem Bashar al-Assad nem Nicolás Maduro. A Rússia enfraquece a cada dia, e isso é sentido principalmente pelos países onde as tropas russas ou o dinheiro do Kremlin conseguiram se infiltrar. E possivelmente, muito em breve, os povos desses países poderão recuperar o que é seu por direito. Pânico nos quartéis generais russos. As armas ucranianas estão se tornando um verdadeiro pesadelo para a Federação Russa. Explosões ecoam não apenas na linha de frente, mas também nas profundezas da retaguarda inimiga. O principal trunfo de Kiev são seus próprios mísseis e sistemas de ataque. Nem Londres, nem Washington, nem Paris podem restringir o uso desses armamentos. Engenheiros e armeiros ucranianos estão literalmente reescrevendo as regras da guerra moderna. Eles criam mísseis de longo alcance, drones de ataque de nova geração e sistemas de destruição de alta precisão. Quais novidades já estão operando no fronte e por que os generais russos estão ficando cada vez mais nervosos? Contaremos a seguir. A cidade russa de Tula, a quase 500 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. Uma usina de coque está em chamas. O que é isso que temos aqui? Moradores locais discutem em chats se foi um ataque de drones ucranianos ou uma falha tecnológica. Mas a usina metalúrgica fornece metal e ferro-ligas para as fábricas de defesa da Federação Russa. E este já é um ataque confirmado das Forças Armadas da Ucrânia contra um depósito de petróleo na região de Krasnodar. Enfim, é assim que tá lá. Olha o petróleo queimando, que merda! Após o ataque, o incêndio começou simultaneamente em 3 locais do depósito de petróleo. O centro petrolífero de Tikhorets é um dos maiores pontos de transbordo de petróleo no sul da Rússia. Anteriormente, a Gazprom informou que nos dias 10 e 11 de março, as estações de compressão foram atacadas. Ruskaya, Beregovaya e Kazakia, que garantem o fornecimento através do Turk Stream e do Blue Stream. O transporte de gás para a Turquia por um ou por ambos os gasodutos será interrompido. E isso, no geral, já é um golpe sério. Um golpe sério no gás russo. Bem, nas receitas do gás russo, que já estão diminuindo. Um dia antes, as Forças Armadas da Ucrânia realizaram, talvez, o ataque mais massivo dos últimos tempos. Com mísseis Storm Shadow, atingiram a fábrica Kremlin El em Bryansk. A Kremlin produz componentes para os mísseis Pantsir e Iskander. Segundo as Forças Armadas da Ucrânia, pelo menos 5 mísseis atingiram a própria fábrica. Foi um ataque único contra o complexo industrial militar russo, pois os golpes foram corrigidos praticamente online. Este é o primeiro caso conhecido em que um ataque a uma empresa estratégica do complexo industrial militar russo foi corrigido em tempo real usando um drone. Altos funcionários então fazem a pergunta crucial: onde está a defesa aérea russa? Onde está a nossa defesa aérea? Primeiro, a defesa aérea foi enviada para proteger Moscou, para proteger a residência em Valdai, São Petersburgo. Esses são os principais objetos protegidos pela defesa aérea russa e, naturalmente, para o fronte. Para todo o resto da imensa Rússia, a defesa aérea não é suficiente. Os ataques ucranianos com mísseis e drones estão se tornando cada vez mais frequentes e eficazes.
Além do fato de a Rússia não ter defesa aérea suficiente para cobrir todos os objetos estratégicos, a Ucrânia aumentou significativamente a produção de seus próprios drones. O foco principal são os ataques profundos, os chamados ataques no interior do território do agressor. Os drones FP1 e FP2 participam ativamente disso, passando por modernização constante praticamente em tempo real. Atualmente, o FP2 atinge 200 km e o FP1 chega a 1.000 km. Faremos com que o FP1 carregue por 1.000 km. Mudamos o tanque para a asa e agora ele carrega 105 kg por 1.000 km. Agora, vamos codificar e instalar a asa-tanque. Essa asa-tanque permitirá aumentar a potência no FP2 para que haja uma reserva de até 158 kg de munição. Atualmente, a empresa Firepoint produz 200 drones FP1 e FP2 por dia, e esse número vai crescer. Como mostra a tendência dos últimos meses, nos ataques com mísseis e drones, a Ucrânia tomou a iniciativa do agressor. E como a maioria dessas armas é de fabricação ucraniana, Kiev não precisa pedir permissão. Portanto, os ataques profundos contra o complexo militar russo só vão aumentar. Uma bomba geopolítica está explodindo agora mesmo. A Ucrânia está na mira dos mísseis iranianos. Zelensky faz uma declaração chocante. Há provas 100% garantidas de que o Kremlin ajuda o Irã a matar soldados americanos. O escândalo de escala global só está começando. O que realmente está acontecendo no Oriente Médio? Que acordos secretos podem estar escondidos nos bastidores da grande política? Veja todos os detalhes agora mesmo. O Irã ameaça a Ucrânia com uma guerra. Um deputado do parlamento iraniano, reagindo à chegada de especialistas ucranianos ao Oriente Médio, começou a ameaçar com ataques. O Islâmico omitiu hipocritamente os drones Shahed iranianos, com os quais a Rússia aterroriza as cidades ucranianas. Ao apoiar o regime israelense com drones, a fracassada Ucrânia entrou de fato na guerra e, de acordo com o artigo 51 da Carta das Nações Unidas, tornou todo o seu território um alvo legítimo para o Irã. O Oriente Médio está se tornando outro teatro de operações onde a Rússia e a Ucrânia lutam em lados opostos. Kiev ajuda os Estados Unidos, Israel e as monarquias da região a se defenderem dos drones iranianos. E Moscou apoia Teherã com fornecimento de tecnologia, peças de reposição e informações de inteligência. A Rússia entregou ao Irã drones e dados de inteligência sobre bases dos Estados Unidos no Oriente Médio. Tenho fatos 100% comprovados de que o regime iraniano os usou contra bases americanas e contra vizinhos do Oriente Médio. Os russos usam licenças iranianas, com as quais construíram e produziram uma grande quantidade de drones. Agora eles os estão devolvendo. Em 2 semanas de hostilidades, os lados opostos lançaram dezenas de milhares de bombas aéreas, mísseis e drones. Os Estados Unidos e Israel continuam a caçada ao topo do poder iraniano. O Departamento de Estado oferece uma recompensa de $10 milhões por informações sobre o paradeiro do novo líder espiritual. A mídia árabe relata que o filho de Ali Khamenei, Mojtaba, foi evacuado para a Rússia. Uma fonte de alto escalão próxima ao novo líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, informou ao jornal Al Jarida que Khamenei foi levado para Moscou em um avião militar russo em uma operação altamente secreta devido ao seu estado de saúde e segurança. Ao chegar, ele passou por uma cirurgia bem-sucedida e está atualmente em tratamento em um hospital particular, em um dos palácios presidenciais. Enquanto isso, Teherã continua a aterrorizar a região e a tensionar o resto do mundo. O Estreito de Hormuz está bloqueado. O petróleo segue acima de $100 o barril e drones e mísseis atingem bases militares americanas, além de centros petrolíferos e financeiros no Golfo Pérsico. Olhem, lá vai um drone passando. Ali! Corram, para trás, para trás. Houve uma explosão muito forte aqui no Bahrein. Consideraremos a possibilidade de encerrar a guerra apenas quando, primeiro, recebermos dos Estados Unidos a compensação total por todas as nossas perdas e, segundo, a retirada das tropas americanas do Golfo Pérsico. Ataques ao ouro negro, ao dinheiro americano e aos negócios na região abriram a caixa de Pandora. A partir da 3ª semana, um dos principais alvos do exército americano tornou-se a ilha iraniana de Karg.
Sob meu comando, o Comando Central das Forças Armadas dos Estados Unidos realizou um dos ataques de bombardeio mais poderosos da história do Oriente Médio e destruiu completamente todas as instalações militares na ilha de Karg, a joia do Irã. Por razões humanitárias, decidi não destruir a infraestrutura petrolífera na ilha. No entanto, se o Irã ou qualquer outra pessoa fizer algo para impedir a passagem livre e segura de navios pelo Estreito de Hormuz, eu reconsiderarei imediatamente essa decisão. A ilha de Karg é o calcanhar de Aquiles do regime islâmico. Apesar das sanções ocidentais, a resiliência da economia iraniana é garantida pela venda de petróleo à China. A ilha, localizada no meio do Golfo Pérsico, é o principal terminal do Irã, por onde passa mais de 90% das exportações de ouro negro. Em assuntos militares, raramente acontece de o inimigo lhe dar um alvo único, como a ilha de Karg, que poderia mudar radicalmente o resultado do conflito. Se o Irã perder o controle ou a capacidade de gerenciar sua infraestrutura petrolífera na ilha de Karg, sua economia será destruída. Quem controla a ilha de Karg, controla o destino desta guerra. Paralelamente ao envio de vários milhares de fuzileiros navais americanos para o Oriente Médio, o republicano Lindsey Graham, próximo a Donald Trump, sugere uma operação terrestre para os americanos tomarem a ilha. O slogan Semper Fi, traduzido do latim como Sempre Fiel, é o lema oficial dos fuzileiros navais dos Estados Unidos. A Europa está se preparando aceleradamente para um possível confronto com a Rússia. Manobras militares em larga escala começaram na Finlândia, já sendo chamadas de a maior demonstração de força da OTAN nos últimos anos. Os exercícios ocorrem sob a liderança da Noruega e durarão cerca de 2 semanas. Centenas de unidades de equipamentos, milhares de soldados, aviação, forças navais. Após a entrada da Finlândia na aliança, a região mudou drasticamente seu propósito estratégico. E agora o norte da Europa está se tornando uma das fronteiras fundamentais do confronto com a Rússia. A Finlândia ensaia uma guerra com a Rússia. No norte do país, em 9 de março, começaram exercícios em larga escala da OTAN chamados Cold Response 26. Primeiro, Bielorrússia. Exercícios foram realizados na Bielorrússia. Os exercícios foram realizados com base nos equipamentos e unidades utilizados nessas manobras. Foram praticadas ações contra-ofensivas e ofensivas contra a Europa, em particular Lituânia, Letônia e Estônia. Após a conclusão dos exercícios na Bielorrússia, as tropas ainda não foram retiradas do território bielorrusso. A Noruega lidera os exercícios. Eles durarão cerca de 2 semanas. Cerca de 4.000 soldados dos Estados Unidos, França, Itália, Reino Unido e Suécia chegarão à Finlândia. Os finlandeses lutaram contra os soviéticos a vida toda, e eles são militares bem profissionais. Os finlandeses estão lutando desde os primeiros dias. Na minha unidade, após a libertação de Kiev, na minha unidade, no 252º Batalhão, separados, serviram 10 pessoas finlandeses, voluntários que assinaram um contrato. E eu tinha até um destacamento separado na 1ª Companhia, onde os finlandeses lutaram bravamente tanto em Torsk quanto em Bakhmut. E digo a vocês, eles lutam de forma profissional e competente. No total, cerca de 25.000 militares de 14 países da Aliança da OTAN participam dos exercícios. O objetivo é fortalecer o flanco norte da OTAN, treinar a cooperação entre exércitos aliados em condições climáticas difíceis e testar a prontidão para o deslocamento rápido de tropas. Eles, na verdade, não têm a mesma experiência de combate que na Ucrânia. Eles ainda estão se preparando de acordo com os antigos padrões da OTAN. No geral, o exército da OTAN não está pronto para uma guerra com a Federação Russa, porque agora é uma guerra de robôs, de sistemas robotizados. Infelizmente, as tropas da OTAN ainda não são capazes de conter a agressão da Federação Russa. Eles ainda não passaram por esse nível de guerra. A assessoria de imprensa das forças americanas na Europa afirmou que os exercícios visam fortalecer a presença militar dos Estados Unidos e seus aliados no Ártico, além de garantir vantagem estratégica na região. Irã e Israel decidiu lutar contra o Irã. Os Estados Unidos apoiaram Israel e praticamente todo o exército, bem, a maior parte do exército dos Estados Unidos e da União Europeia está agora lutando contra o Irã. A questão, então, é:
Por que o Trump tem uma política tão fraca em relação aos russos? Putin é um ditador ainda pior do que aquele que agora já faleceu no Irã. E se o Trump tivesse apoiado, não com uma política lenta junto com a União Europeia, mas desse todas as forças e meios necessários, para nós já teríamos vencido a Rússia há muito tempo e colocado um ponto final nesta guerra, ainda em 2023. Os exercícios militares na Finlândia tornaram-se mais frequentes recentemente. Em novembro de 2025, a cerca de 100 quilômetros da fronteira russa, ocorreram os exercícios Northern Strike 25. Os militares treinaram o uso de artilharia em condições de inverno e a cooperação entre os aliados da OTAN. Isso é toga. E para mais notícias bombásticas, assista a nossa próxima edição.